Salve, bando de Jafás revoltosos e legalistas! Eu sou o Arthur e você está no canal Patrulheiro da Noite. E hoje, dando continuidade à nossa playlist da Lorde Stargate SG-1, eu vou falar, evidentemente, dos Jafás. Então, bora lá. Jaffa Cree! Bom, rapaziada, os Jafás, eles são uma raça guerreira que foram usados durante milênios como servos, né, dos Goa'uld. Apesar de serem soldados fanáticos, né, pelos seus mestres, eles sempre foram, né, tratados em um regime totalitário. Inclusive, eles usam ali os seus uniformes bem característicos, né, geralmente com um capacete gigante de algum animal diferente, daí, né, que era relacionado aos deuses, né, aos Goa'uld, cada um com o seu, né, a gente tem os cabeças de águia, os cabeças de serpente, isso daí varia de Goa'uld para Goa'uld. Bom, não fica claro na série se os Jaffa são ou não uma espécie totalmente independente dos seres humanos ou se eles são derivados dos humanos. Eu acredito na segunda hipótese, né? Até porque eles são iguais a seres humanos. Então, imagino que deva ter uma certa descendência aí, né? Bom, os Jaffa, eles possuem uma larva dentro de seus corpos, né? Que é um Goa'uld. Esse Goa'uld, né, ele cresce até a maioridade dentro do Jaffa, dando inclusive para o Jaffa habilidades especiais, como é o caso, por exemplo, de poder se regenerar muito mais rápido que um ser humano normal. Porém, quando a larva é retirada, o Jaffa vai de arrasta para cima, né? Mais para frente na série do SG-1, a gente vê que o SGC consegue sintetizar um medicamento capaz de substituir a larva do Jaffa, então eles podem muito bem retirar, né, as larvas de dentro dos seus corpos. E bom, os Jaffa, eles são basicamente os Klingons do universo de Stargate, né? Eles são, como eu disse, um povo guerreiro. Eles têm um código de honra muito específico deles e que eles não abrem mão. A partir de certo momento na série, principalmente por conta do Teal'c e do mestre, o mestre do Teal'c, o Bra'tac, eles conseguem fazer uma resistência anti-Goa'uld. E nessa resistência, né, eles querem libertar os Jaffas da tirania Goa'uld. Embora, obviamente, isso não seja uma tarefa nem um pouco fácil e que só vai finalmente ser concretizada lá no final do filme, né, Stargate Continuum, né, ou Stargate A Linha do Tempo, que é o filme que encerra o arco Goa'uld, né, da série SG-1. Quem não assistiu, né, assista. Até porque a própria série ela não termina em si própria. Um detalhe que eu esqueci de comentar no vídeo sobre os Goa'uld é que antes deles usarem seres humanos, né, modificados aí, no caso dos Jafás, para serem os seus servos, os Goa'uld, eles controlavam uma outra raça muito mais primitiva do que um ser humano, que são os Unas. Tá? Os Unas, eles são uns bichos muito feios, né? Uns reptilianos extremamente feios. Eles têm na cabeça, né, uma carapaça muito semelhante daquele dinossauro do Jurassic Park que sai dando-lhe cabeçada em todo mundo, né, lá no Mundo Perdido. E eles foram, né, eles pararam de ser utilizados pelos Goa'uld porque, bom, aparentemente devia dar muito problema. Como eu disse, os Goa'uld, né, eles se revoltam eventualmente contra os seus mestres, principalmente pela ajuda, né, que o Teal'c recebe do SGC, né? Se não fosse ali o nosso querido O'Neill, o Daniel Jackson e a Carter, provavelmente os Jaffas jamais conseguiriam se tornar uma nação livre. Lá pro final da série a gente vê também que os Jaffa, eles conseguem se estabelecer como um povo, eles deixam de ser majoritariamente guerreiros e tornam-se também comerciantes. Lembrando também que os Jaffa são um povo multiétnico, né? Existem várias tribos Jaffa espalhadas pela galáxia, o que, na minha opinião, faz todo sentido, visto que, né, eles foram empregados por milênios em diversos tipos de planeta espalhados pela galáxia fora no Império Goa'uld. E, rapaziada, eles ganharam o nome Jaffa na série. No filme, em nenhum momento
nenhum personagem se refere a eles como Jafar, certo? Né? Cada um começa ali a seguir a sua vida. E o governo Jafar, ele segue meio a linha ali da democracia grega, né, onde os guerreiros votam, os líderes votam, existe um conselho. Lembrando também que no final, apesar do SGC e da humanidade fazerem muito pelos Jafar, eles meio que não são muito fãs de seres humanos, não, tá? Mesmo assim, existe muita desconfiança por parte dos Jafar. E que é meio que parte da personalidade deles, né? Junto com a honra. Os principais Jafars da série, evidentemente, é o Teal'c e o Bra'tac, né? O Teal'c, interpretado ali pelo nosso querido amigo Christopher Judge. Ele era um guerreiro, o principal guerreiro do Apophis, mas que se revolta, né, contra o Apophis porque ele vê que o planeta dele, Chulak, é um planeta extremamente, né, oprimido pelo próprio Apophis, e ele também não gosta de cumprir as ordens tirânicas do mestre dele. Então, muito influenciado pelo Bra'tac, que sempre acreditou que os Goa'uld são uma farsa, né, e não de fato deuses, eles, né, se unem à humanidade, ao SGC, e se tornam as principais personalidades de Jafar. E, bom, o Teal'c é um dos personagens mais interessantes, né, da série. Ele lembra muito o nosso querido Worf, lá da Star Trek A Nova Geração. E, bom, acho que é mais ou menos isso. Tá? Os Jafar, como vocês estão vendo, eles têm um visual bem característico. Tem uma certa mudança do filme em relação à série, porque no filme, enfim, o uniforme deles é diferente, vocês estão vendo aí na imagem. E bom, antes da gente encerrar, rapaziada, os Jafar, né, eles usam as seguintes armas, né, principalmente 3, tá? Os Zat, né, que na verdade, bom, é um nome que eu não vou arriscar de pronunciar, capaz de eu acabar invocando algum capiroto-san aqui tentando pronunciar esse nome, mas enfim, o Zat, que é uma espécie de pistola que dispara raios de energia. Um tiro deixa a pessoa desmaiada, 2 tiros matam e 3 tiros desintegram o corpo. A principal arma dos Jafars, que é a mais característica deles, é o Staff, né, que é um bastão que serve tanto para dar tiros de energia como também para dar paulada nos outros. E o Teal'c usa muito essa arma durante a série. Existe também o Gatling Gun, tá? O Gatling Gun é basicamente um staff, só que numa versão maior e que inclusive consegue derrubar aeronaves. Além disso, os Jafars, eles também são capazes, né, de pilotar as naves Goa'uld, né, sejam os cruzadores maiores até as naves menores, bem como também alguns caças que entram em atmosfera. E bom, rapaziada, acho que é mais ou menos isso, tá? Se você gostou, deixa o like, porque cada like é um Goblin a menos no mundo. Torne-se também um membro da Patrulha da Noite, apertando aí no botão de se inscrever. E bom, esse foi mais um vídeo aqui na nossa playlist da lore de Stargate. E haverão muitos mais, né? Inclusive em outras franquias. Então é isso aí, valeu e até a próxima.